Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CartCast, continuando a nossa série especial sobre o Exame Nacional dos Cartórios, o ENAC. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. André Vilaverde, registrador de imóvel em Recife, professor, palestrante e autor de vários livros. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado mesmo. É uma alegria recebê-lo. A gente sabe da sua experiência e saiba do carinho de todos nós, tanto do Ceará como do Brasil inteiro, porque você sempre trouxe algo positivo para os nossos estudos, sempre trouxe algo alto astral para nos motivar, para nos incentivar. E hoje nós temos a honra de conversar sobre técnicas de estudo com André Vilaverde. Eu queria que você falasse em relação às técnicas que seriam apropriadas, como vou identificar, como é que o candidato pode identificar qual técnica melhor de estudo para ele atingir o sucesso no concurso, especificamente no Exame Nacional dos Cartórios. Vamos lá, minha amiga. Esse é um tema que todo mundo quer saber, né? Qual que é a melhor técnica, qual que é o melhor método de estudo? Será que é leitura? Será que é grifar? Será que é fazer resumo? Será que é estudar por questões? E aí, o que eu queria te dizer, eu tenho estudado muito sobre esse tema, muito. Estou fazendo uma pós em neuroeducação, né? Justamente estudando muito, lendo muito sobre esse tema de memorização e principalmente memorização a longo prazo, tendo em vista os concursos públicos, né? E aí, uma diferença que a gente precisa fazer, em primeiro lugar, minha amiga, é a diferença entre aquilo que você me perguntou, entre método de estudo e técnica de estudo. Por quê? Eu fui aprovado em vários concursos públicos e talvez você que esteja assistindo esse podcast também foi aprovado sem utilizar nenhuma das técnicas que eu vou falar. Talvez você usou as suas técnicas e fala, André, eu usei as minhas técnicas e vou continuar usando porque funcionou para mim, tá tudo beleza. Agora, o que eu vou falar hoje aqui no podcast é sobre métodos de estudo. E aí, qual que é a diferença, Priscila? A diferença é que métodos de estudo têm comprovação científica. Ou seja, várias pessoas foram submetidas a uma pesquisa, geralmente é uma pesquisa que a gente chama de duplo cego, né? Para evitar aí o efeito que os cientistas chamam de efeito placebo. Então, o que eu vou falar para a gente aqui hoje é sobre métodos de estudo. Vou falar um pouquinho também sobre técnicas de estudo, que é aquilo que eu estudei, aquilo que talvez Priscila estudou, aquilo que você está aí estudando agora, por exemplo, no Nacional dos Cartórios, você utiliza. Técnica de estudo. Professor, eu posso ser aprovado só com as minhas técnicas? Pode, mas não é melhor saber qual é o melhor método, Priscila? É, com certeza. Então, qual é o melhor método de estudo? E agora, com base na neurociência, com base nos pesquisadores, os maiores cientistas dos últimos 100 anos que estudam sobre neuroeducação. E eles descobriram o seguinte, meus amigos, que o melhor método de estudo é o método de revisão espaçada ativa. E vou falar sobre bem rapidinho para vocês sobre cada item desse. O que que é revisão espaçada ativa? Então, primeiro, o que não é? Ler não é estudar. Ouvir não é estudar. Assistir a uma aula não é estudar. Por quê? Isso é necessário. Você precisa ler um livro, um bom livro, né, de concurso público. Você precisa assistir a uma boa aula. Você precisa ouvir um bom professor, um bom colega. Mas isso não é método de estudo. Porque você precisa disso para aquisição da informação. Você vai adquirir a informação por meio da leitura, por meio da audição, por meio da visão. Isso você vai adquirir. Agora, a retenção dessa informação no seu cérebro para longo prazo, que é o que o concurso exige, uma grande quantidade de conteúdo a longo prazo, você precisa de revisão ativa e espaçada. O que que é isso, minha amiga? Você precisa se planejar para o que você estudou hoje. Obrigatoriamente você precisa revisar. E você sabe em qual que é o prazo que a ciência diz, Priscila? Não, Você precisa revisar no prazo de 30 dias. 30 dias. Professor, pode ser 7 dias? Não. Pode ser 15 dias? Não.
A ciência diz que o melhor método é você fazer a revisão do que você estudou hoje, daqui a 30 dias, e depois mais 30 dias, e depois mais 30 dias. Se ainda não tiver retido na sua memória, ou seja, adquiriu retenção, você precisa aí dar uma revisão mais espaçada ainda. 60, 60 e 60, até que esse conteúdo não saia da sua mente. Isso é o que as pesquisas científicas dizem que nós devemos fazer. E por que revisão espaçada ativa? Porque a maioria dos alunos, a maioria dos estudantes, eles querem reler, eles querem assistir novamente aquela aula, só que isso não é revisão. Isso você vai estar adquirindo novamente aquela informação. E a retenção, ela acontece com a revisão espaçada, 30 dias, ativa, que é por meio de perguntas e respostas. Então, vou te fazer uma pergunta agora aqui, Priscila, que você não ouve ela, talvez eu já não ouço essa pergunta há mais de 40 anos. Já vou entregar a minha idade aqui para os colegas do CartCast. Quem descobriu o Brasil, Priscila? Pedro Alves Cabral. Veio imediatamente. Porque nós aprendemos lá com a nossa tia, não sei quem é que no Ceará que fala aí, as professoras do ensino fundamental, Nossas mas eu tias. aprendi com a tia por meio do melhor método que tem, que é o método de revisão espaçada ativa, porque é o método de perguntas e respostas. Então não ficava lendo e relendo quem era, quem foi que descobriu o Brasil. A professora falava, André, quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. André, quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. E isso vale para concurso público. Quais são os vícios do negócio jurídico? Ah, professor, eu já estudei isso na faculdade. Mas se você não tiver uma revisão espaçada ativa, você não vai lembrar que é o erro, dolo, coação, estado de perigo e aí por diante. Esse é o melhor método de estudo segundo a ciência, Priscila. Pronto, essa informação dos 30 dias, realmente eu não sabia. O que eu já ouvi falar é que teria uma forma de você estudar semanalmente, você revisa, eu estudei hoje, aí revisa daqui a 7 dias, 14 e 21. Aí eu me pergunto, e o tempo, como é que a gente faz para poder, porque assim, a maior dificuldade, professor, é como eu vou organizar essas revisões, que tem que ter um planejamento e uma disciplina, né, Isso. focado, estudo focado para você conseguir fazer essas revisões. Agora, 30 dias já é algo mais possível de se fazer, 30, 60, 90. Né? E até porque, como você Isso. mesmo falou, é algo comprovado. Como é que eu posso Isso. fazer, professor, em relação ao tempo? Porque muitos colegas estão estudando, mas trabalham. E assim, a vida corrida que cada um leva, muitas vezes você tem o sonho de crescer profissionalmente, ou assumindo uma serventia maior, que dê uma maior rentabilidade, ou passando em outro estado. E muitas vezes a pessoa precisa trabalhar. Né? Aí, Com assim, a maior certeza. dificuldade que eu vejo dos candidatos é como encaixar essas necessidades, porque é um turbilhão de informações que nós temos. O Exame Nacional é inédito, o Exame Nacional dos Cartórios nós não temos referência, e nós temos um tempo que está passando. Eu queria que você dissesse, além essa, eu peço até desculpa por ter interferido, você está falando da questão dos métodos, que eu sei que você vai falar outros, e assim, como é que pode o candidato identificar qual o melhor método? Só com o tempo que ele vai conseguir identificar isso? Como é que ele pode fazer? Ele vai ver quais a maior habilidade dele, porque, como você me disse, precisa assistir aula, ler um livro, você vai apenas absorver o conhecimento, mas aquilo não necessariamente você vai conseguir reter. Não é isso, professor? Isso, justamente. E essa é a sensação que todo mundo tem, né? A pessoa começa, não começa a estudar, ela começa a ler, começa a assistir vídeos e fazer resumos e tem uma sensação de que está estudando. Não está estudando. Você só estará estudando de verdade, com base na ciência, com método científico, se você fizer uma revisão daquilo que você estudou hoje no prazo de 30 dias e depois mais 30 dias por meio de perguntas e respostas. Então, Priscila, como que a pessoa estuda? Você estuda um parágrafo de um livro, você lê um parágrafo de um livro, e aí você vai fazer uma pergunta e uma resposta daquele parágrafo. O que você aprendeu com esse parágrafo? Então, faz uma pergunta e resposta e já anota uma revisão daqui a 30 dias. Pronto, esse é o melhor método de estudo. Agora, o grande problema, as pessoas querem
vencer todo o edital com base na leitura. Mas não vai adiantar. Não vai adiantar se desesperar e querer estudar todas as matérias do mundo dentro de um tempo que você não tem. Então, é muito melhor estudar de forma otimizada, com base na ciência, e lembrar daquilo que você está estudando, porque é isso que vai fazer a diferença. E isso que você falou, Priscila, tem muita fake news, viu, na ciência. Esse método que você, esse método não, essa técnica que você me disse, ela já foi estudada pela ciência, e na verdade tem muita gente que fala da técnica Pomodoro, várias É, técnicas também que são utilizadas, essas técnicas não têm comprovação não tem científica, comprovação. É 7, 14, 21, né? né, professor? E alguns usam até 24, tem que estudar de 24 horas, depois 7, 21. Isso aí as pessoas utilizam muito, os professores de inglês utilizam essa técnica de flashcard, para ensinar o aluno a aprender inglês. Como que é o flashcard? A pessoa vê uma palavra em inglês, então sei lá, Apple, né? Não sei se a pronúncia está correta, minha irmã mora nos Estados Unidos, vai me bater se ela assistir isso aqui. Mas está lá, Apple. Aí você olha um cartão, o que que significa? Ah, maçã. Acertei, você coloca essa carta para daqui 7 dias. Errei, coloca essa carta para daqui 24 horas. Essa técnica não tem comprovação científica. Então fiquem tranquilos, ouça o que eu estou falando para vocês. O método de estudo comprovado pela ciência, o melhor método é esse: revisão espaçada ativa com 30, 30, 30, e aí depois aí alguns cientistas colocam 50 dias, alguns 60 dias. Agora, como organizar isso, Priscila? Como organizar a sua rotina? O concurseiro, ele precisa ser um grande gestor de rotina. Ele precisa encontrar tempo, não é para estudar, viu, Priscila? Ele precisa encontrar tempo para retirar as distrações. É. Porque o grande problema, todos os alunos, né, e eu faço mentorias individuais, mentorias em grupo, né, sobre estudos para concurso, e a pessoa, igual todo mundo, fala assim, ó, mas professor, eu não tenho tempo. E eu sempre encontro, Priscila, sempre encontro de 2 a 3 horas na rotina já atribulada daquela pessoa. Quando ela me fala que ela não tem tempo, não tem jeito, não, professor, não dá, não dá, para mim não dá. Eu encontro sempre, 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 de 2 a 3 horas na rotina daquela pessoa porque ela está, na verdade, utilizando o tempo dela de forma a não estudar, né? Ou por procrastinação, e tem diversos motivos dessa procrastinação, né? Mas sempre a pessoa consegue ter mais tempo para estudar, retirando as distrações. E esse é o grande problema hoje do mundo moderno, né, com toda a tecnologia, é justamente como retirar as distrações. Então, o que eu faria agora, nesse momento, se eu fosse voltar a estudar? Anota a sua rotina de 5 em 5 minutos, 5 em 5 minutos, e vê o que que você está fazendo de cada 5 em 5 minutos. E aí depois você vai encontrar, fala, poxa, aqui eu poderia estar estudando. Ah, não, mas aqui eu poderia estar estudando. Aqui eu poderia estar estudando também. E tem algumas coisas, Priscila, que a pessoa pode utilizar que a gente chama de ócio produtivo. Então, o que eu falei, ó, assistir, ler e ouvir não é estudar, mas você pode utilizar a sua leitura, o seu assistir o vídeo ou você ouvir quando você está fazendo alguma outra coisa. Então, por exemplo, tá na academia, tá na esteira, você pode ouvir um áudio de um livro, um áudio de um professor, né? Então, assim, você pode utilizar essas técnicas de aquisição de informação, mas aí já vai pensando, poxa, eu preciso relembrar isso aqui daqui 30 dias, porque o professor André disse que é revisão espaçada ativa. É, e assim, essa questão da gestão do tempo é importantíssima. Se você realmente, você falando e eu pensando no meu dia, se você realmente, ao acordar, observar o quanto você fica ao celular, muitas vezes passando a tela, e você tem ali um sonho que está guardado, um desejo de mudar de vida, de melhorar a sua condição financeira, se você bem analisar, você vai encontrar tempo. Eu acho que dentro dessa jornada de estudo, de disciplina, de foco, a primeira coisa que você tem que ter é a iniciativa de aceitar que você está errando em algum momento. E muitas vezes esse Justamente. erro é durante a sua rotina. E a gente fica protelando, postergando, procurando. Eu estava até conversando com uma colega minha, está todo mundo preocupado com o exame nacional, que é o desconhecido para nós. E todo mundo quer melhorar de vida.
né, que é uma serventia dos sonhos, quer mudar de estado, e assim, e muitas vezes a gente se envolve com as ofertas de muitos cursos, de muitas mentorias, e essa análise, né, como você muito falou, bem falou, que muitas são fake news, são informações, infelizmente, as redes, elas trazem informações desviadas da realidade. E isso muitas vezes leva muitos colegas ao erro, induz ao erro. E você tem que analisar bem a escolha de um bom curso, de uma mentoria, porque tempo é ouro, e também a gestão do tempo, porque não adianta, você pode ter o melhor método. Se você não gerir o seu tempo, você não vai atingir o seu objetivo. Em relação, professor, a questões objetivas e a questão prática das provas, porque a gente sabe que vai prestar o Exame Nacional dos Cartórios, mas tem o do Estado, que você vai ter que prestar, são dois objetivos ali ao lado, caminhando ao lado, que é o Exame Nacional, que você tem que ser aprovado para poder assumir, e tem o do Estado, que você precisa passar, porque não adianta passar só no Exame Nacional dos Cartórios. Como é que o aluno, o candidato, pode fazer essa organização de estudo e esse estudo para as questões objetivas e práticas? Como é que qual o melhor método? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso iniciar? Para eu não perder tempo, porque de qualquer forma eu tenho que ser aprovado nos dois. Com certeza, com certeza. Olha, e uma coisa que você falou, Priscila, eu me preocupo muito e eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes tem pessoas que ensinam na internet com boa intenção, né? Às vezes ela tem algumas técnicas, lembra que eu falei no início? Ela tem técnicas de estudo que ela utilizou para ela e que funcionou, e foi tudo bem, e foi aprovado e tal. Agora, uma primeira coisa a se avaliar de um bom professor ou de um bom mentor, primeiro, é se ele já passou em algum concurso. Né? Essa é uma primeira coisa para se avaliar. Poxa, mas a pessoa está me falando que isso aqui é a melhor técnica, tá, não sei o quê, que tem que pegar tantas questões por dia, fazer isso, fazer aquilo e tal. Mas será que essa pessoa já passou? Já funcionou para ela, pelo menos alguma vez? Porque se já funcionou para essa pessoa, ainda que não seja um método, né, de estudo comprovado pela ciência, mas ela já utilizou aquilo e já foi comprovado. Agora, se você olha a pessoa e fala assim, cara, mas essa pessoa nunca passou entre os 5 primeiros colocados do concurso, tem alguma coisa que, né? Pode ter alguém que nunca passou num concurso e saiba ensinar essas técnicas, o método de estudo? Pode ter, pode, com certeza pode ter, mas é algo para você já ligar uma antena, né? Que aquilo que você falou, que tem muita gente, muito aproveitador na internet, muita gente querendo só ganhar o dinheiro tão suado das pessoas aí, e às vezes alguns oferecem de maldade e alguns sem maldade, achando que está fazendo bem para a pessoa, mas está ali sugando o tempo dela com um estudo que não tenha muita qualidade. Agora, o que eu sempre falo, Priscila? As pessoas me perguntam, sabe qual que é a primeira pergunta que me fazem? As duas maiores perguntas que me fazem quando começam a estudar? Professor, quanto tempo eu preciso estudar por dia? Essa é a primeira pergunta. Quanto tempo o senhor estudava por dia, professor? Eu falo, ó, eu estudava tanto tempo, tal, não sei o quê, tarará, tarará. Mas e quanto tempo que eu preciso estudar? E aí eu digo o seguinte, olha, todo gestor, e quando você começa a estudar, você passa a ser um gestor de estudo, um gestor do seu tempo, um gestor da sua rotina, um gestor da quantidade, você precisa ter indicadores de como você está indo na prova. Então, o que que eu sempre indico, Priscila? A pessoa pega uma prova agora, faça uma prova hoje, né, dia 5/11/2024, e marca para fazer uma prova no dia 5/12/2024. E aí você vai analisar essas duas provas, estudando os 30 dias que você vai estar estudando agora. Se comprometeu a começar a estudar agora para o ENAC a partir de hoje. E aí, daqui 30 dias, você vai falar: poxa vida, de direito notarial e registral, eu não melhorei nada. Se você não melhorou nada, precisa avaliar. O que que eu estou estudando de errado? Será que é o material? Será que é o método? Será que eu preciso aumentar o tempo de estudo? Olha, de direito penal, eu estava acertando três, agora já estou acertando quatro. Opa, melhorou. Será que precisa continuar estudando essa matéria ainda? Ou dá para diminuir um pouco, ficar com as revisões passadas com mais de 60 dias? Então, mas precisa ter indicador, Priscila. E as pessoas não querem ter indicador, porque, primeiro, a procrastinação de fazer uma prova. Pegar agora aqui, imprimir uma prova e fazer uma prova do começo até o final, sem questões, em 4 ou 5 horas, conforme for o edital do concurso. As pessoas não querem fazer isso.
Não querem. Ficam procrastinando. Ah, eu vou fazer uma prova na internet mesmo. Não. Imprimir a prova, fazer a prova, passar para o gabarito, tudo certinho, para você ter o seu primeiro indicador. Por quê? Tendo indicador, a pessoa, na primeira fase, Priscila, acertou 80% das questões. Fala, opa, eu acho que eu posso diminuir o meu estudo da primeira fase e começar a estudar para a segunda fase. Por quê? Você já está muito bem. Agora a pessoa fez uma prova de primeira fase agora e acertou 40 questões. Falei, olha, você não vai conseguir chegar na segunda fase. Você precisa melhorar muito. Então, uma pessoa que acertou 40 questões agora numa prova de primeira fase, já dá para começar a estudar para a segunda fase? Eu falo, não, não. Você só vai começar a estudar para a segunda fase quando você já estiver na média do que você deseja para o concurso. Ah, então, o meu concurso, a minha média é 70, porque eu vou fazer uma prova, tal, não sei o quê, lá em São Paulo, e a média do RCPN lá é 70. Não, mas eu quero fazer o grupo um de São Paulo, que a média é 82. Então, quando você estiver acertando 82, aí você começa a estudar para a segunda fase. Mas tem que ter essa métrica. Se não tem a métrica, Priscila, as pessoas estão estudando. Eu sempre digo o seguinte, ó, você estuda ou por métrica ou por fofoca. É as duas únicas maneiras de você estudar, de você saber se está indo bem. A fofoca é o cara falando, ah, fulano de tal, passou no concurso, tá, nunca estudou na vida, não tinha nada, tá, não tinha médica, não tinha nada. E a outra é você saber, olha, eu estou melhorando. Não, eu estou piorando. Eu preciso estudar mais isso. Eu preciso buscar agora um mentor que me ajude sobre o processo civil. Eu preciso estudar mais direito notarial registral. Preciso disso. Olha, constitucional não estou conseguindo ir bem. Então, mas tem que ter métrica. Tem que ter medição do seu estudo para saber se você está indo bem ou se você está indo mal e quando você vai começar a ir para a segunda fase. Porque não adianta querer começar a estudar para a segunda fase, você já não está passando na primeira fase. Exatamente. E o que falta realmente é essa iniciativa. Como você muito bem falou, muitos não querem imprimir uma prova e fazer aquela simulação. Não, eu vou tirar o domingo para fazer simulado, para eu me testar, para eu ver como é que eu estou, até para eu poder mensurar quais são as disciplinas que eu tenho uma certa fragilidade, que eu não sou tão bom. E isso é importante, você identificar as suas fragilidades. A gente sabe que não dá para dominar tudo e tem aquelas matérias que você consegue ter um conhecimento maior do que outras e outras que realmente você tem uma certa dificuldade, que é as que vocês têm que ser, essas que têm que ser identificadas para você trabalhar melhor. Né? Então, essa questão do simulado é importantíssima. E essa questão também de você não querer estudar para a primeira, para a segunda fase e a fase oral, sem ter passado na primeira. Muitas vezes, conversando com candidatos, com colegas que prestam provas no Brasil todo, muitas vezes a pessoa está fazendo 50 pontos, mas ela já está estudando doutrina, jurisprudência, porque fazendo peça. E aí não adianta, porque você tem que ter um alicerce, você tem que ter uma base. Né? E você também poder passar bem. E assim, cai naquela situação que a gente conversou. É organização e disciplina, e você é a gestão do tempo, e você identificar onde você está falhando, né? E você realmente ter a coragem, a iniciativa de mensurar, de fazer o diferente, de correr atrás daquilo que você quer, porque muitas vezes a gente vê colegas em processo até de adoecimento, depressivos, que não conseguem, isso também é a questão do emocional, tem pessoas mais ansiosas que não conseguem, muitas vezes são inteligentíssimas, tem muitas pessoas inteligentíssimas, mas que elas não conseguem ter êxito no concurso, porque o emocional e muitas vezes a falta de organização não leva ao êxito. Né? E assim, a Perfeito. preocupação, professor, também é em relação a esse estudo. Você saber conciliar e saber onde você está bem, identificar suas fraquezas, para você poder avançar. E ter uma boa base de estudo, de revisões, como você falou desse método de revisão. E agora sim, vem novamente muitos questionamentos. Mas como é que eu faço, já que é uma prova, com 2 meses já sai a segunda fase, já sai a terceira fase, como é que eu faço para conciliar esse estudo? O método seria de revisão, como é que eu construo um cronograma para eu poder estudar? Essa avaliação em relação ao tempo de estudo, como você falou, quanto tempo eu tenho que estudar por dia? Isso é muito relativo, né, professor? Porque isso vai depender do dia de cada um. E como é que você vai Perfeito. organizar isso? Mas vamos lá, Priscila. Olha, minha amiga. Agora eu vou te falar. Eu te falei da principal pergunta que me fazem quando começam a estudar.
E agora eu vou te falar do principal problema que existem nas pessoas que começam a estudar para concurso de cartório ou para concurso público em geral. Quase que 100% dos alunos que eu faço mentoria, que eu ministro aula, eles têm uma preocupação muito grande com aquilo que eles não podem controlar. Os alunos me perguntam assim, mas professor, quantos alunos será que vão se inscrever aí na prova do concurso de Pernambuco? Falo, não faço a menor ideia e nunca me interessou isso, porque isso não faz diferença de se você vai acertar 60 questões ou se você vai acertar 65. Então, ao invés de ficar pesquisando sobre isso, faça uma pergunta e uma resposta para você fazer a revisão. Ai, professor, quais são os cartórios vagos aí em Pernambuco? Tem muito cartório bom aí em Pernambuco. Eu vi que saiu da Paraíba agora, hoje é o último dia de inscrição. Tem concurso bom aí na Paraíba, para cartório bom. Eu falei, cara, eu nunca me preocupei com isso, porque isso é algo que não está sob meu controle. O que pode cair na prova? O que a banca vai cobrar? Será que vai suspender o concurso, professor? Eu falo, cara, não se preocupa com isso. Isso é algo que não está sob seu controle. Agora, o que está sob seu controle agora nesse momento? Organizar a sua agenda de estudo, organizar a sua agenda de revisão com 30 dias. Isso está no seu hora. Encontrar mais tempo disponível para você estudar, fazer uma simulação aos domingos, assim como a Priscila disse, simulação de prova mesmo. Isto está sob seu controle. Fazer um indicador preciso de como você está indo, isso está sob seu controle. Agora, outra coisa que não está sob o controle da gente, Priscila, é que as pessoas se preocupam e sofrem e adoecem. O que as outras pessoas vão pensar de mim se eu reprovar? Essa é uma preocupação muito grande. Só que o que as pessoas pensam de você não está sob seu controle. Isso aí não depende nada de você. Você pode fazer o que for e alguém vai falar mal de você. E alguém vai falar bem, ou seja, o que as pessoas pensam de você não está sob seu controle. Agora, o que está sob seu controle? A maneira como você reage a essas pessoas, a maneira como você aprende a conviver com essas pessoas. Então, isso está sob seu controle. Professor, mas eu estou muito ansioso, eu não estou aguentando. O que está sob seu controle em relação a isso? Procura um profissional da saúde, procura um psicólogo para te auxiliar nesse momento. Eu sei que é um momento dificílimo. Eu passei quase 10 anos da minha vida, né, estudando 8 horas por dia, longe da família, com toda a dificuldade que tem. Então, eu sei como que é essa dificuldade. Sobrevivi, mas hoje eu faria diferente, viu, Priscila? Hoje eu pediria uma ajuda, sabe, de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém que entende disso mesmo. Porque a pessoa, muitas vezes a pessoa não consegue organizar o tempo de estudo, por quê? Porque é muita ansiedade, tem muitos problemas pessoais, problema de relacionamento, porque a família não entende, porque o marido não quer que estuda, porque o filho não sei o que, tá. E com uma ajuda profissional, muitas vezes uma pessoa, um profissional vai conseguir te ajudar nisso, vai conseguir a reduzir essa sua ansiedade, reduzir a sua procrastinação, e muitas vezes sozinho você não vai conseguir, né? A gente tem a força de vontade, a gente quer, mas tem algumas coisas que é além do que a gente pode. Então, hoje eu faria diferente, viu, Priscila? Hoje eu pediria ajuda. Por quê? Porque isso é algo que eu não tenho controle também. Ai, André, o que eu não falo mais para meus alunos, eu falo assim: olha, gente, tenta ficar calmo. Cara, tenta ficar calmo, é a mesma coisa. Uma pessoa que cortou o braço, você fala assim, ó, tenta não sair o sangue É, do braço. Olha, tenta não ficar ansioso. Você falar isso para uma pessoa que tem ansiedade, que já está desenvolvendo uma síndrome de ansiedade, é a mesma coisa de você falar, olha, vou furar teu braço aqui, tenta não sentir dor. Não tem jeito, porque é muito além do que aquilo que a gente consegue. Então, hoje eu manteria o foco naquilo que está sob meu controle, que é os seus pensamentos, as suas reações e as suas ações, ou seja, sua capacidade de estudar, organizar seu estudo, fazer suas revisões passadas com 30 dias, organizar sua agenda, fazer o seu ciclo de estudo, tudo certinho, isso está sob seu controle. Agora, o que a Priscila pensa, mas o André não sei o quê, fala, olha, Priscila, infelizmente, isso eu não, eu posso fazer melhor a cada dia, mas o que você pensa sobre mim,
O que você pensa sobre as outras pessoas, isso não está sob meu controle e isso eu não posso controlar. Então, se eu não posso controlar, é um problema que já está solucionado na minha vida. E é uma dica importantíssima, professor, porque, como eu até pensei em algumas pessoas aqui que eu conheço que são fenomenais, mas muitas vezes o lado pessoal ele interfere de uma certa forma que você não consegue progredir. E muitas vezes você deixa um sonho para trás. E é importante você realmente buscar ajuda de um profissional, né, da saúde que faça aquele acompanhamento, que você consiga passo a passo caminhando para o seu propósito, caminhando para a realização do seu sonho e não desistir. É você continuar na fila da persistência. E assim, a ansiedade muitas vezes ela coloca tudo a perder. Né? E a questão também de você ter o equilíbrio. Eu acho que tudo é equilíbrio na vida. Você ter o seu momento de estudo, mas você ter a sua hora de lazer, você poder sair com a sua família, você poder fazer algo que lhe faz bem, um passeio ao parque, uma viagem curta. Porque, assim, o que eu observo, muitas vezes você se isola tanto do social que acaba aqui prejudicando. E a cobrança também, essa rapidez das informações nas redes sociais, quer queira, quer não, a gente tem vidas perfeitas rolando o celular, e essa cobrança, né, interfere também no emocional de cada um, a depender do candidato. Professor, eu estou muito feliz. Eu acho que todos os colegas que estão acompanhando esse momento estão esperançosos, felizes com as suas dicas, porque você não traz só dicas de métodos de estudo, você traz dicas para a vida. Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração tremenda. Uma vez conversando, eu disse, professor, eu passei no concurso assistindo suas aulas que você disponibilizava no YouTube. Então, você foi o meu primeiro contato com o direito notarial e registral. Eu tenho uma admiração tremenda e assim um respeito por sua carreira. Estou muito feliz em saber de tudo que você vem conquistando e eu tenho certeza que você vai conquistar ainda mais. Então, gratidão Amém. por sua participação e eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais para esse episódio. Olha, Priscila, eu que agradeço, né, pelo convite. Sempre que alguém quiser falar sobre estudo, sobre concurso, sobre cartório, pode contar comigo, pode contar comigo. É aquilo que eu disse, viu? O tempo, você faz o tempo. Existe, não tem tempo. Ah, professor, mas como é que o senhor consegue fazer? O senhor tem 3 filhos, tem o cartório, o senhor tem aula, tem mentoria, escreve livro, atualiza livro, faz isso, faz aquilo, participa do podcast e participe muito mais ainda, porque é uma questão de organização do tempo, e isso eu sou bem organizado. Então, eu queria te agradecer, agradecer mesmo, mandar um grande abraço aí para todos os meus amigos, as minhas amigas, tem vários amigos aí no Ceará, estou devendo uma visita, um retorno aí, vocês sabem, eu fiz o meu doutorado aí no Ceará, né, nessa Sei. faculdade maravilhosa que é a Unifor, então um grande abraço para toda a galera da Unifor, professora Lília, todo mundo que são pessoas maravilhosas, tenho muita saudade aí e de vários amigos que eu tenho no Ceará e no Brasil inteiro. Mas o que eu queria deixar então de mensagem aqui para você que está ou que está começando agora ou que está aí muito ansioso em relação ao ENAC. Eu vi muitas pessoas quando saiu esse provimento, essa resolução, né, sobre o ENAC, me ligaram, Priscila, desesperados. E agora, professor? Falou, e agora, você lembra do que eu sempre falo? E agora isso não está sob seu controle mais, né? Então agora a gente vai ter que estudar para passar nessa prova do ENAC. E está tudo bem, faz parte. Então, assim, não é algo que está sob seu controle mais, não existir mais o ENAC. Então, ele vai existir e a gente tem que fazer o que agora? Controlar os nossos pensamentos. Controle. Tem pesquisa científica que a gente poderia falar quase que um podcast inteiro sobre isso, Priscila, que diz o seguinte: olha, a nossa memória ela é muito mais a capacidade de retenção, né? Não apenas de aquisição, de retenção da nossa memória, ela é muito maior quando eu tenho pensamentos positivos. Sim. Então, se eu paro agora aqui, ó, 5 segundos e falo o seguinte, olha, essa matéria eu vou estudar agora, vou fazer perguntas e respostas, revisão com 30 dias, e eu vou absorver toda essa matéria, porque eu quero ser aprovado, e eu vou ser aprovado e eu mereço ser aprovado. Isso é muito melhor do que você acordar e olhar para aquela matéria e falar assim, ó, meu Deus, que matéria chata. Como é que eu vou.
Isso aí, o seu cérebro já fez o quê? Esquece. Isso aí você já não vai reter nunca mais. Então, assim, é muito melhor você mudar o seu pensamento, e isso está sob o seu controle. Ainda, Priscila, que a pessoa precise mentir para o seu pensamento. É, Entendeu? Ah, não estou bem. Minta para o seu pensamento, porque ele não sabe a diferença. O nosso pensamento, o nosso subconsciente, ele não sabe. Você já chorou em alguma novela, Priscila? já, Já. E não é já. verdade. Por quê? Porque o nosso subconsciente ele não sabe a diferença. Poxa, eu choro em novela, choro assistindo filme. Por que que acontece isso? Porque o nosso subconsciente, onde você vai gravar essa memória, não sabe a diferença. Então, minta para o seu subconsciente, fala: olha, eu vou aprender, eu sou uma pessoa que estuda, eu sou uma pessoa comprometida, eu sou uma pessoa que tem resiliência e você é aprovado no concurso público. E aí eu deixo a frase que está na minha camiseta, que eu sempre carrego com ela, que é essa aqui, ó. Estuda que a vida muda. Maravilha, professor. Gratidão por sua participação. Um abraço forte. E vamos chegando ao final de mais um episódio do CartCast. Até mais!